Ezequias Alves, ouvintes da Rádio Livre, e a pauta hoje é combustível, né? E o que nós temos verificado, percorremos hoje cerca de 10 postos de combustíveis em Teixeira de Freitas, e o preço que a gente vê é aquele ali, olha, R$ 4,59, o valor do álcool nos chamou muita atenção, que em todos esses 10 postos em Teixeira de Freitas é o mesmo valor, exatamente o mesmo valor. Isso demonstra, Ezequias, que aparentemente há uma combinação de preço, o chamado cartel, para obrigar o cliente a comprar o produto pelo preço que eles querem. Então a gente observa que esse valor é o valor que vem sendo praticado em todos os postos que nós percorremos em Teixeira de Freitas, é o mesmo valor. Isso é algo que vem incomodando muito os motoristas em Teixeira de Freitas, que quando você vai aqui, por exemplo, em cidades vizinhas, aqui, por exemplo, em Poço da Mata, é R$ 3,40, R$ 3,30, R$ 3,50 o valor. E em Teixeira de Freitas, R$ 4,59 é o preço do álcool em todos os postos de combustíveis visitados por nós em Teixeira de Freitas, é esse mesmo valor. E as autoridades precisam tomar providência, porque isso evidencia a formação de cartel. E quando a gente vai ver os demais combustíveis, também há aparentemente uma combinação de preço, e quem paga sempre a conta é o consumidor, que tem que pagar o preço que está na bomba. A gente precisa abastecer nossos carros, a gente precisa circular pela cidade, mas tem que pagar o preço que eles determinam. E hoje a gente percebe uma vergonha na cidade de Teixeira de Freitas, uma cidade como a gente. Se você for em Medeiros Neto, você vai pagar combustível mais barato que em Teixeira de Freitas. Se você for em Nova Viçosa, Poço da Mata, aqui próximo, em Tabatã, que pertence a Mucuri, você vai pagar combustível mais barato que em Teixeira de Freitas. O que explica essa situação? Se a base de combustível onde as pessoas vão buscar é Itabuna e em relação ao frete, Mucuri está mais longe que Teixeira de Freitas, Medeiros Neto está mais longe de Teixeira de Freitas, por que o preço lá é mais barato do que aqui em Teixeira de Freitas? É preciso que as nossas autoridades, é preciso que os órgãos de fiscalização possam verificar essa situação para defender os nossos consumidores que têm que pagar R$ 4,59 em 1 litro de álcool. E o interessante é que a concorrência em Teixeira de Freitas parece ter acabado, obrigando aí o consumidor a ter que abastecer por um valor único em qualquer posto em Teixeira de Freitas. Parece algo legal, mas não é. O que aparenta que há combinação de preço, obrigando assim os nossos motoristas a ter que abastecer pagando o preço que eles querem. E a gente está de olho nisso e trouxe essa pauta para você fazer uma reflexão. Então vamos cobrar os nossos representantes para que fiscalize essa situação e o consumidor não tenha que pagar aí R$ 4,59 pelo álcool em Teixeira de Freitas, sendo que em outros municípios o valor é bem mais barato. Levando em conta também que nós temos aqui a produção de álcool aqui muito próximo, temos usina Santa Maria que fornece aqui o álcool para a nossa região e não justifica esse valor que está sendo cobrado em Teixeira de Freitas. Antigamente se justificava que o combustível produzido, aí, o álcool produzido aqui na nossa região tinha que ir para Itabuna para depois voltar para cá. O presidente Bolsonaro acabou com essa situação, permitindo que as usinas pudessem vender direto para os postos de combustíveis. Então, isso para quê? Para baratear, porque o caminhão tinha que ir lá e depois voltar para cá. Hoje não. Sai da usina, vem direto para o posto de combustível e a gente ainda está tendo que pagar combustível caro. E aí resolveram tabelar aí por conta própria, os empresários estão praticando esse preço aí aparentemente combinado e é raro o posto em Teixeira de Freitas que você vai ver preço diferente do que a gente vê na maioria dos postos em Teixeira de Freitas. Silvio Jardim para a Rádio Livre.